Então vamos lá, vou gravar um pouco. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, youtuber, aê! Não, deixa eu mostrar, compartilhar com vocês aqui, olha só que legal. Eu tenho falado de administração de rede de computadores, coloquei em prática esse projeto aqui, que é através de um programa da Cisco, a empresa chama Cisco, é uma das maiores empresas de equipamentos para redes de qualquer tipo de comunicação, na verdade, através da internet. Né, rede industrial, rede de computadores, eles têm, hoje a gente tem um lance chamado, um equipamento, um tipo de equipamento chamado IoT, que é Internet of Things, a internet das coisas. Né? São equipamentos como geladeira, como micro-ondas, como câmeras, como fan, ventilador de teto, né? Que é controlado por telefone, pela internet. Né? As webcams, aí você tem as Ring Cam, Ring Door Cam, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, coloca na porta, né? A câmera coloca na porta, você atende onde você estiver, está no trânsito, trabalhando de Uber, e aí chega uma entrega para você da Amazon na sua porta, o cara aparece lá na Ring Cam e tal e fala com você. Então isso chama Internet of Things, a internet das coisas. E aí essa empresa Cisco, ela disponibiliza telefones, VoIP, roteadores, access point, que é para Wi-Fi, wireless, controladores wireless, né? Você vai nos aeroportos aí, é tudo Cisco, né? CISCO, Cisco. E aí eles têm esse ambiente aqui porque não é fácil você estudar rede de computador, você precisa de roteador, você precisa de switch, você não vai gastar grana, tem uns louco que gasta para montar um laboratório físico. Mas aí você quer testar a versão de um software, por exemplo, de um sistema operacional, vou falar um pouco disso tudo aqui. Mas sistema operacional como Windows, por exemplo, que você instala num computador, num roteador, né, para a empresa, também tem sistema operacional instalado no equipamento, no roteador. Você pode gerenciar ele via web, via linha de comando digitando, ou ele não é gerenciável. Ele tem só alguns botões atrás, jumps que você pode fazer, né, você pina eles e enfim. Tem como, mas a gente fala que equipamentos que não têm sistema operacional rodando, eles não são gerenciáveis. E equipamento de empresa sem roteador switch, eles são gerenciáveis, que são esses caras aqui. Né, que eu vou mostrar, por exemplo, um pouco aqui, ó, só para dar ideia para quem quiser saber o que é hoje a administração de rede de computadores que você pode fazer, enfim, como que você gerencia tudo isso. Então eu coloquei esse projeto em prática aqui, que eu tenho 10 roteadores, eu acho que eu estou com 8 switches, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais que 15 redes diferentes aqui. Então, por exemplo, você imagina, numa empresa, qualquer empresa, né, no Bar do Vado, se o Bar do Vado quisesse realmente, com técnicas de empreendedorismo, quisesse fazer, quisesse fazer um negócio mais legal, ele poderia criar o RH, né, no bar dele, a recepção, e a área de tecnologia, digamos assim. Então tem que separar as redes por segurança, né? E para o tráfego da rede ser mais rápido, melhor, mais confiável e tal. Então por isso que a gente separa as redes. E aí nas redes tem o servidor, na maioria das vezes tem um servidor web, que é para uma intranet da vida, servidor de arquivos, tem um access point lá para o pessoal acessar com um laptop, e tem 2 computadores, e uma impressora e um telefone VoIP. Então é mais ou menos o que tem aqui. Eu comecei fazendo isso. Então, por exemplo, o que você vê nessa tela aqui, ó, nessa parte que eu marquei aqui desse lado aqui, ó, eu comecei fazendo mais ou menos isso. Né? Criei uma rota básica, uma rede básica com switch. Esse carinha aqui é o switch, esse carinha aqui é o roteador. O roteador ele divide redes. Né? E o switch ele conglomera equipamentos, endpoints, que a gente chama ponto final de rede, ele conglomera em uma rede só. Então ele cria redes, né? O switch ele permite a criação de redes e o roteador ele separa redes. Tá vendo? Aqui tem uma rede diferente, aqui tem uma rede demilitarizada, que a gente chama demilitarized, que é só um serviço específico, como um DNS tem que ser protegido, né? Um servidor de DHCP, por exemplo, que distribui endereços aí para as máquinas da internet. Então, esse tipo de coisa tem que ser protegido e tem que ser um negócio bem estruturado. Então, a única coisa que eu não liguei aqui é o firewall, que é esse cara aqui, porque ele pede um pouco mais de dedicação para ele só. Né? É um negócio mais complicado que pede
dedicação 100% para configurar ele, mas dá para ver algumas coisas aqui, por exemplo. Olha lá, se eu rodar um show running config é mostre a running configuration, a configuração que está rodando na memória agora. Então ele tem um sistema operacional dele, o firewall, Cisco também, mas é uma outra versão, obviamente focada para segurança. Então quem entende um pouco mais de TI aí consegue entender o que eu estou falando. Sabe que precisa de mais dedicação. Mas isso aqui que eu fiz. Então eu criei essa rede e separei os ambientes aqui. E eu falei, quer saber, eu vou ver se eu consigo administrar os servidores, administrar os switches. Você viu que eu coloquei senha no roteador, né? Então os roteadores, eles não estão abertos. Não é qualquer pessoa que consegue sentar aqui e fazer o que quer que seja. A pessoa tem que ter acesso, tem que ter senha. Então eu coloquei tudo isso, criptografei senhas, eu criei os usuários, criei domínio, fiz tudo isso, tá tudo aqui, ó. Enable Secret, tem todos os comandos que eu rodei aqui, ó. Hostname, eu mudei o nome do equipamento, coloquei um nome específico, né? Então eu consegui mapear todos os equipamentos da rede, colocando nomes, por exemplo, eu segui códigos que eu aprendi nesses anos estudando aí, e ultimamente nesse ano, focado mais em administração de rede, eu aprendi como seguir, como um arquiteto faz. Ele coloca, porque uma rede nada mais é do que um mapa de um lugar, certo? Você tem que criar o tráfego aqui, a comunicação ela vai fluir aqui da maneira que você definir como arquiteto do ambiente. Então eu segui meio essa ideia aí. Ó, criei endereço loopback, que em roteador, por exemplo, em máquina comum, como a gente conhece, quem trabalha com helpdesk sabe disso. O endereço, por exemplo, 127.0.0.1 é o localhost, certo? Em roteador não tem isso, você define o que você quiser, mas ele precisa ter porque aqui você se comunica. Um localhost no seu computador é só comunicação local, só para testar, para ver se o sistema de network está funcionando. Aqui não, aqui é comunicação. Então você coloca a interface de loopback aqui, você cria ela e coloca ela na rede. Então é um negócio mais cabuloso, um negócio diferente. Eu criei o domínio, CSM Lab, você entendeu? Então eu fiz tudo isso, eu aprendi tudo isso lendo. E aí aqui que eu quero chegar, que é o legal. Eu estou falando de roteadores, eu estou falando de rede de computadores. E aí roteadores, como o GPS, por exemplo, você precisa definir uma rota. Quando você quer enviar um pacote de um lugar, né, de um ponto A para um ponto B, ou você define a rota manualmente, ou permite e configura um sistema para ele definir a rota para você. Como o GPS, ele define sozinho. E esse sistema aqui de roteamento, ele usa a mesma estrutura de cálculo para definir uma rota mais perto e com menos tráfego, com menos intensidade no tráfego. Right? Então, isso é configurado nos roteadores. Tem curso específico só para isso. Só um cara que mexe com isso, com configuração de roteador, é o arquiteto de rede, na maioria das vezes. Engenheiro de rede. Mas tem os administradores, especialistas que mexem também. Especialmente hoje com cloud computing, você precisa de muita gente para mexer. O cara faz perto de $100 mil por ano. O cara faz grana que mexe com isso. E eu falei, quer saber? Eu sou louco bastante eu já sei o hardware. Aqui, olha que legal. Aqui ele mostra o hardware, né? Dá para você ver, ó, a placa de rede, se tem placa serial, se é gigabit, se é fiber, se é fast ethernet, se é gigabit ethernet, console port, auxiliary port. Você tem como visualizar tudo isso aqui. E você, num trampo, por exemplo, de administrador de rede de computadores, se você for contratado em qualquer lugar, você tendo essa visão por aqui, você já consegue implantar isso no lugar que então você consegue colocar no seu currículo. Que mesmo que você não tenha tocado num roteador na vida, você consegue, através dessa plataforma aqui, por exemplo, criar esse ambiente todo e dizer, ó, porque aqui tem os cabos, você tem que escolher o cabo certo, a entrada certa, não pode ligar a velocidade errada com a porta errada. Tem tudo isso. Isso tudo, agarra um livro desse aqui, grab a book, agarra um livro desse, o que é que você queira aprender, mas falando desse cara aqui especificamente, instala um programa desse que é gratuito e vai estudar, você aprende. Daqui a pouco, e hoje com trabalho remoto, você pode estar trabalhando aí no Brasil, arrumar um trabalho na Alemanha, na Suíça, na Europa. Se você tiver esse plano, Alemanha, a Bayer, aí no Largo do Socorro, eu conheço uma pessoa, eu sempre falo essa história, eu conheço uma pessoa, tive contato com uma pessoa que ela estudou alemão por causa da Bayer, porque ela queria trabalhar na Bayer. Ela virou secretária executiva de um dos CFOs lá da Bayer, Chief Financial Officer, que é o cara tesoureiro, virou secretária, palmas para ela, virou secretária executiva deixa eu mudar a câmera porque eu sou youtuber, palmas, virou secretária executiva do cara, do CFO, porque aprendeu alemão
e queria estudar na Bayer, e trabalhar na Bayer, e foi e fez. Então tem que fazer, hoje dá para fazer muita coisa, certo? Então é isso aqui. Então, e aí deixa eu mostrar para vocês, estou falando demais, eu nunca fiz isso, não sei como me controlar, descontrolado, segura o bug. Deixa eu mostrar para vocês um negócio legal. Então imagina, olha como está tudo funcionando. Eu configurei os roteadores, configurei os switches, coloquei os IPs em tudo, coloquei as mesmas redes, fiz e desfiz. Coloquei as VLAN no ano, configurei VLAN no switch, ó. Defini tudo, ó. Eu sei escrever em inglês hoje, aí tá vendo? Defini tudo. E digamos que dessa máquina aqui, ó, que está aqui na última, uma das últimas redes, você quer mandar um e-mail para o cara que está aqui, que senta lá na outra ponta. É o cara da outra região. Eu configurei um servidor DNS e está traduzindo os endereços para nomes. Então eu não preciso saber, quem trabalha com tecnologia sabe disso. Todo computador, telefone, tablet, tudo que está ligado, qualquer device que está ligado, deixa eu explicar um negócio aqui, peraí, rapidinho. Qualquer device que está ligado, isso aqui é um device, um telefone, certo? Device, isso aqui é um device. Qualquer laptop, a geladeira, o micro-ondas, qualquer equipamento que está ligado na internet, ou na intranet, computador, qualquer um ligado na rede, numa rede de comunicação, ele precisa ter um endereço físico e um lógico. Físico e lógico. O endereço físico é o MAC address, é o endereço gravado, queimado na placa de rede do seu equipamento. Todo computador, todo equipamento tem a placa de rede. Seja ela minúscula, seja ela virtual, e você grava um endereço físico na placa. E além disso tem que ter um endereço lógico, que é na rede, como que esse cara vai se comunicar. Então aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó. Eu defini esse cara aqui, deixa eu mostrar. Esse cara aqui, ó, nesse canto aqui, é o Server 1. Server 1 é um servidor que eu coloquei ele como servidor de TFTP e um backup server. No começo ele era um DNS server também, mas eu separei. Então ele não é mais o tradutor de nomes, mas ele tem uma função importante que é para fazer backup. Certo? É um servidor que a gente salva backup lá se você quiser. O que eu fiz? Eu defini o nome dele, Server 1. Foi a primeira rede que eu criei. Olha só, esse comando aqui, por exemplo, ó, tracert, ele traça a rota. A gente fala tracert, em computador é tracert ou tracert, mas em roteador switch é traceroute. Ele traça a rota de um ponto até outro. Então eu estou nesse computador aqui do outro lado. Ó. O nome dele é Server SR03WS, que significa West Side. E esse endereço aqui, completamente fora da rede do Server 1. Aqui já dá para ver porque eu testei, porque eu acabei de ligar esse ambiente aqui. A rede do servidor, do Server 1 é esse cara aqui, ó, nada a ver, ó, subnet 0, 192.168.0.10, ou nada a ver com 172.26.23, 245, não tem nada a ver, é outra coisa. E esses são os roteadores, então esse cara aqui, comando, ele mostra qual é a rota que um pacote está seguindo. Então, digamos que você aí na sua empresa, você está tentando baixar um arquivo PDF que o cara lá da pintura mandou para você, a foto do ambiente. Né? Você que é urbanista aí, o arquiteto, o cara mandou, o desenhista, mandou a planta do local lá via e-mail para você em PDF e você não está recebendo. Aí você pergunta para o cara de TI, liga no Helpdesk, eu não estou recebendo esse e-mail, o que o cara vai fazer? Primeira coisa, verificar a rota, a comunicação, como é que está o tráfego, se está completando o envio de pacote. O e-mail para a gente é um pacote na rede, não interessa o que é. Se é uma foto, se é um vídeo, é um pacote na rede. Então, você, através desse comando aqui, você tem como traçar as rotas, identificar as rotas na rede, para ver onde está o gargalo. Olha a minha comunicação toda funcionando. Se eu chamar o server 1, então para cortar o technic case aqui, ó, se eu chamar o server 2, eu tenho 8 servers aqui, ó, rodando, ó. Todos estão comunicando. Ele para o sistema de roteamento automático, dinâmico, ele para onde ele acha que tem que parar para pensar. Você viu que ele parou um pouco aqui? Ele falou, opa, peraí, chegou nesse roteador aqui, ó, 10253. Quem é esse cara? 10253 eu conheço, esse cara aqui, ó. Ele está desse lado aqui, é esse cara aqui, ó. Porque eu mandei o pacote para o server 2. O server 2 está nessa rede aqui, ó. Cadê o server 2? Nessa rede, esse é o server 2. Então o pacote veio, que veio, eu consigo minimizar. O pacote veio daqui para cá. Tem como simular isso aqui? Esse programa é muito louco. Tem como simular isso dessa maneira aqui, ó. Então, para ficar o visual, quer ver, ó? Eu vou mandar um e-mail dessa máquina aqui embaixo para o DMZ server, certo? Olha lá.
Então ele manda aqui, quer ver, ó? Pera aí. Eu vou mandar vou falar para ele ir quando eu mandar ele. Cadê? Eu tinha falado desse server aqui pro DMZ. Ele vai, ó lá. Plane. Tá indo. Tá vendo? O pacote manda, ele mostra para onde vai acompanhando aí. Ele mostra por onde o pacote vai seguir. Eu vou dar uma acelerada nos passos aqui, ó. Mandou para o primeiro roteador, mandou para o segundo, mandou para o terceiro. Ele escolhe a rota. O roteador escolhe a rota. Onde ele já tá o pacote? Vai chegar lá no servidor. Por quê? Porque a comunicação toda aqui tá fluindo, mano. Eu fiz a comunicação toda, ó. DMZ Server. Chegou. Aí ele manda, como essa comunicação é reliable, ele confirma, né? O pacote precisa de confirmação, porque é o protocolo que eu escolhi para a transmissão do dado. Ele precisa de confirmação, então ele continua indo. Vai mandar confirmação para o cara, o remetente. Quando ele chegar o pacote confirmando que chegou no destino com sucesso, aí ele fecha a conexão. Olha lá. Só que isso aqui, obviamente, é em segundos. Successfully done. Aqui, ó. Successful. It was done successfully. Foi feito com sucesso. Então, aqui, obviamente, é simulação e é para entender, é para análise de problema. Quando você fala que leva um problema para o helpdesk, o cara pode fazer isso aí. O engenheiro de rede pode fazer isso aí. E esse programa aqui dá para aprender e estudar isso. Como que eu aprendi tudo isso? Oh my goodness, we are fucking crazy, dog. Yeah. Alright, so o pessoal tá falando comigo aqui no laptop, eu tô trabalhando aqui também. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Tecnologia tá no ar, tem que aprender. Um abraço pra todo mundo, é nóis. Au! Tocar um som. É nóis, abraço.